Estudaremos agora a introdução ao estudo da doutrina espírita no item 14. Não nos deteríamos sobre a objeção de alguns críticos às falhas de ortografia de alguns espíritos, se ela não nos permitisse fazer sobre o fato uma observação essencial. A ortografia deles, quer dizer, a ortografia dos espíritos, é preciso dizer, nem sempre é impecável, mas é necessário não ter mais nenhum argumento para fazer disso objeto de uma crítica séria, alegando que, uma vez que os espíritos sabem tudo, devem saber ortografia. Poderíamos apontar numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que não lhes tira em nada o mérito. Entretanto, há nesse fato uma questão mais importante. Para os espíritos e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Desligados da matéria, os espíritos desligados da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, uma vez que é o próprio pensamento que se comunica sem intermediário. Em vista disso, devem sentir-se constrangidos, pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicar conosco, a se servir de formas longas e confusas da linguagem humana, agravadas pela insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimir todas as ideias. É o que eles próprios dizem, é que os próprios espíritos dizem. É curioso também ver os meios que empregam para atenuar esse inconveniente. Certamente faríamos o mesmo se tivéssemos que nos exprimir numa linguagem mais longa em palavras e expressões e mais pobre do que aquela que nos é usual. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, como podemos imaginar, se impacientando com a lentidão de sua caneta, que está sempre atrás de seu pensamento. Concebe-se, por essa razão, que os espíritos deem pouca importância ao detalhe da pobreza das regras ortográficas, quando se trata especialmente de um ensinamento sério. Já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Entretanto, não devemos concluir que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida. Eles, os espíritos, a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia ditada por eles, muitas vezes, desafia a crítica mais meticulosa, e isso apesar da ignorância do médium. Então, podemos concluir nesta frase que Allan Kardec deu importância à objeção dos críticos para explicar os fatos. Se não servisse para explicação, Kardec então não se amarraria, não se prenderia às críticas, deixaria passar. Se ele deu importância, porque ele aproveitou para explicar realmente como é que isto acontece. É preciso explicar que a escrita dos espíritos algumas vezes não é totalmente correta, mas isso não é razão para fazer uma crítica séria da ortografia deles, dizendo que se são espíritos, sabem tudo e assim devem saber também ortografia. Poderíamos mostrar muitos erros de escrita cometidos por mais de uma pessoa de grandes conhecimentos aqui da Terra, o que não tirariam dessas pessoas cultas o seu valor. Porém, em relação aos erros de ortografia dos espíritos, existe uma questão mais importante. Para os espíritos e principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Quando estamos encarnados, para comunicar precisamos usar as palavras, a mímica, a escrita, a música, etc., para passarmos o nosso pensamento, não é isto? Agora, quando desencarnado, a comunicação é diferente.
A linguagem do espírito é rápida como o pensamento, porque é o próprio pensamento que se comunica sem necessidade de intermediários. Então, os meios que os encarnados usam para se comunicarem acabam sendo obstáculos e constrangimento para os espíritos, quando eles precisam usar esses recursos, imperfeitos e lentos, dos homens, para manifestarem todas as suas ideias. É prático também ver os meios que os espíritos empregam para diminuir os inconvenientes dos recursos que eles usam para se comunicarem com os encarnados. Com certeza aconteceria o mesmo conosco se tivéssemos que comunicar numa linguagem mais difícil e pobre do que a linguagem que usamos. Podemos imaginar também o embaraço que sofre um homem de ação que pensa rápido, quando vai escrever e a caneta não acompanha o seu raciocínio, causando nele certa irritabilidade, certo nervosismo. Pela informação que já tivemos, podemos compreender que quando se trata de um ensinamento sério, os espíritos dão pouca importância às limitações da ortografia. Já não é excelente a capacidade que os espíritos têm de se comunicarem e de se entenderem em todas as línguas? Mas isso não quer dizer que eles, os espíritos, são indiferentes às regras da linguagem. Procuram seguir essas regras quando necessário. Podemos ver como exemplo quando, apesar da ignorância do médium, eles passam uma poesia de alto nível que desafia até mesmo a crítica mais detalhista que possa analisá-la.